Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão que eu acabei mudando, né? Porque as circunstâncias do plantão me levaram a mudar, né? Mas em primeiro lugar eu queria agradecer os 122 inscritos até agora, né, no meu canal, muito obrigado. E também fiquei feliz pelo impacto positivo sobre o último vídeo que falava sobre a questão do nosso deslocamento no trânsito. Foi esclarecedor, muitas pessoas falaram, né, a respeito disso e eu fiquei muito feliz, né, esse que é o objetivo. Bom, hoje eu mudei um pouco a temática para a gente poder falar sobre a questão da tentativa do autoextermínio. Só no plantão até agora, de 8 horas da manhã até agora, eu já fui acionado 2 vezes para poder atender, né, a tentativa de autoextermínio. E eu passei a refletir um pouco, busquei um pouco de informação. E aí eu estava lendo o boletim número 33 da Vigilância em Saúde, né, do Ministério da Saúde, um boletim epidemiológico que trata desse tema. E aí ele fala que, de fato, a tentativa de autoextermínio, e eu concordo com a definição, com a conclusão, é um grave problema de saúde pública, né, e que ele é multifatorial. Porém, 80% dos casos tem a depressão como pano de fundo. E isso já acende um alerta para a gente, né? A perda de vidas é muito grande, muito grande. Só em 2019 foram cerca de 13.500 pessoas que cometeram o autoextermínio, né? Esse estudo ele fala, através de uma observação que foi feita de 2010 a 2019, usaram como fonte de informação o Sistema de Informação de Mortalidade e também, né, o SINAM, né, o Sistema de Informação de Notificações de Agravos de notificação, né, de agravos. E de 2010, de 9.400 casos, chegando em 2019 com 13.500 casos, a gente vê aí um aumento, o estudo traz, né, a questão do aumento de 43%. E isso é muito preocupante, porque tem tendência de crescimento, né? E aí o estudo também fala da questão do perfil, né? O perfil daquele que tenta e que comete o autoextermínio, né? No caso dos homens, né, eles estão em maior risco e existe maior letalidade. Os meios são mais letais. As mulheres em menor risco e com meios menos letais. Porém, todos os dois grupos em crescimento. Agora, a observação mais interessante que esse estudo faz é a respeito da questão da faixa etária, onde existe a maior taxa de mortalidade. E aí, a gente que é pai, a gente precisa acender um alerta, porque essa taxa está maior, né, entre a faixa etária de 15 e 19 anos. Então, o adolescente e o jovem que está entrando na vida adulta, começando a sua vida adulta. E aí ele faz a comparação entre as duas gerações, né? A geração Y, que é chamada geração do milênio, né, nascidos entre 81 e 95, e os natos digitais, que é a geração Z, que nasceu depois de 1995. A observação que o estudo faz é muito interessante. Ela diz que a geração, os natos digitais, eles têm pouca habilidade, pouca capacidade de lidar com frustrações, né? Então tudo isso acaba levando a quadros depressivos, que é o pano de fundo de 80%, né, das causas dos casos de tentativa de autoextermínio e de consumação, às vezes, do caso, né? Então isso é uma situação que preocupa bastante a gente. E aí, por outro lado, falando como profissional que trabalha em serviço de urgência, né, a gente faz uma reflexão a respeito da rede. Como estão as redes, né, de assistência à saúde voltada para a especialidade de psiquiatria por esse Brasilzão afora, né? Então, normalmente o chamado entra, né, seja para o atendimento do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, mas a referência ela é sempre o pronto-socorro municipal. Normalmente os pronto-socorros municipais eles têm leitos de retaguarda para a psiquiatria, para os casos agudos. Esse paciente é acolhido, atendido pelo SAMU, que já faz algum tratamento a caminho, né? Esse paciente é acolhido no pronto-socorro, ele é tratado no seu caso agudo e ele é contra-referenciado para a rede, porque esse paciente precisa de ter
continuidade no seu cuidado, no seu tratamento. E aí que vem o grande problema, porque alguns municípios às vezes não estão com a sua rede bem estruturada ou ela é inexistente. E aí esse paciente acaba se perdendo e é onde nós reencontramos esse paciente no quadro agudo novamente ou com recidivas. Tá? E isso é muito preocupante. Alguns colegas de alguns municípios falam que semana após semana atendem o mesmo paciente. Eles já passam a conhecer o paciente, né, pelo nome, né, de tantas vezes que atende o paciente com o mesmo quadro agudo. E isso é muito preocupante, porque vai chegar uma hora onde nós não vamos conseguir chegar a tempo. Ou que essa pessoa vai tomar uma atitude, né, de uma forma mais agressiva, mais letal, e vai acabar tirando a própria vida. Tá? Hoje eu refleti bastante porque em um dos atendimentos nós fomos acionados para poder tentar uma pessoa que tentou tirar a própria vida e o meio utilizado foi o enforcamento. Graças a Deus que a família chegou antes de que o ato acabasse se consumando, né? E graças a Deus essa vida foi preservada. Nós fizemos o atendimento, né, inicial, ela foi acolhida no pronto-socorro e a partir dali vai dar continuidade no seu tratamento, né? E aí a reflexão é a seguinte, a estatística ela está aí, mas e essa pessoa para dentro do seu núcleo familiar? Tá? É por isso que eu quis trazer essa reflexão para vocês hoje, porque principalmente abordando a questão da faixa etária. Então essa faixa etária de 15 a 19 anos precisa muito do nosso apoio, né? Claro, todas as idades precisam, né? Mas nesse campo, os números têm mostrado que a maior fragilidade, o maior risco está ali, né? E a gente precisa realmente ficar bastante atento. Tem um major do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que ele fala que não tem solução, não tem saída. A gente tem que fiscalizar o celular do filho, né, e ver com quem ele está em contato. Né? Celular de filho não pode ter senha. Nós temos que ser fiscais e não tem outra saída. Tá? Eu lembro de um texto que, na minha idade de escola, de ensino médio, se eu não me engano, estava colocando lá que agora nós somos os novos homens da caverna. Só que a nossa caverna agora é muito mais bem elaborada, né? Ela tem TV a cabo, né? Ela tem agora a internet. Se você precisar de comida, você pede, ela é entregue dentro da sua caverna. Água, tudo que você precisa. Não precisa mais sair dali para poder ter as coisas que você precisa para sobreviver. Só que isso também é muito perigoso. O filho que está quietinho lá dentro do quarto, vendo o celular, ele está em contato com o mundo. Tá? E o mundo está em contato com ele. E a gente precisa fiscalizar. Tá? O estudo também faz algumas proposições, né, para a gente poder tentar amenizar, tentar abordar, tentar trabalhar isso e diminuir esse número que é bastante perverso para nós. Né? Além da questão do monitoramento que eu falei com vocês, né, ele propõe a questão da identificação precoce. E essa identificação precoce de mudança de comportamento, ela pode, né, e deve também ser feita através das escolas. O professor ele é um grande aliado nesse sentido, porque ele passa muitas horas com os nossos filhos e eles conseguem perceber mudanças de comportamento, que deve ser valorizada. Então essa aproximação família-escola só tem ganhos, né? Isso é muito importante, isso tem que ser incentivado. Uma outra coisa que o estudo fala, e que eu achei muito interessante, é que a televisão tem que parar de ensinar esse tipo de coisas. Ensinar receita de autoextermínio, né? As novelas, os filmes, né? Então a gente também, enquanto educador, enquanto pai, a gente também tem que filtrar essas informações dentro de casa, né? Tem que ser chato mesmo, né? Não me incomodo de ser chamado de chato, mas quem disciplina isso dentro das nossas casas somos nós, né? E essa autoridade tem que ser respeitada, tá? E a televisão joga o que ela quiser dentro da sua casa. Vai de você aceitar ou não. Né? Só que os noticiários também precisam parar de dar tanta ênfase no como fazer. A gente não quer receita, né, para poder ensinar as pessoas que estão passando por um quadro de fragilidade, né, emocional e elas possam tomar aquilo como uma possibilidade de resolver o seu problema. Tá? Então isso é muito interessante também. E é claro, vigilância permanente. Por isso que eu falei, né, a gente não precisa só de um setembro amarelo. A gente precisa de 12 meses amarelo e talvez vai ser pouco. A vigilância tem que ser permanente.
Tá? Então, eu trouxe essa reflexão, eu fiquei bastante impactado hoje com relação a isso, né? Mais ainda depois que eu refleti mais sobre esse boletim, né, que foi publicado em setembro de 2019, e com perspectiva, né, com números que podem crescer. Né? Então fica aqui esse alerta, né, para a gente poder observar, para a gente poder vigiar e a gente tomar cuidado e proteger nossas famílias. Né? A ausência de uma pessoa dentro da nossa casa, ela não tem como ser preenchida, não tem como ser medida, não tem como ser substituída. Então, a gente precisa prevenir. Né? Aquele ditado, né, antigo, prevenir, ele é o melhor remédio. E é nessa lógica que a gente tem que caminhar. Tá? Uma boa noite para vocês, obrigado. Compartilhem, quem gostar da reflexão, compartilhe, né? E vamos ficar sempre vigilantes. Grande abraço para vocês.